Olá a todos novamente, né? Nessa aula nós vamos falar sobre a definição das atividades de um projeto, tá? Mas o que é uma atividade, né? Pelo conceito básico, uma atividade é uma ação, né, executada que dá suporte aos objetivos, né, da empresa, né, ou de um determinado projeto, certo? Basicamente, uma atividade é o que será feito e como isso será feito ao longo dos processos de trabalho, tá? Dentro da definição das atividades, a gente encontra os chamados atributos da atividade, né? O que são os atributos da atividade? São itens que vão ampliar, né, a descrição das atividades através da identificação de alguns componentes associados a cada uma delas, né? Então, que atributos a gente tem, por exemplo, né, para uma determinada atividade, né? A gente oferece para ela um identificador único, né, ou seja, o ID da atividade, tá? O rótulo ou o nome da atividade, tá? Uma descrição sobre do que se trata aquela atividade que a gente vai executar, né? Atividades predecessoras, ou seja, atividades que devem ser realizadas para que essa atividade que a gente está definindo seja iniciada. Atividades sucessoras, ou seja, atividades que vão ser iniciadas logo após a execução da atividade que a gente está definindo, né? Relacionamentos lógicos, ou seja, eventualmente a gente pode ter condições e tratamentos que a gente tem que fazer dentro da atividade que a gente está definindo. Antecipações e esperas, ou seja, se essa atividade pode ser antecipada ou deve atrasar, né, até que determinada condição seja verdadeira. Requisitos, né, de recursos, ou seja, que recursos eu preciso para realizar aquela atividade. Quando a gente está falando de recursos, a gente está falando de uma ampla gama de recursos, recursos humanos, recursos materiais, né, tempo, né, datas, ou seja, quando é que a atividade que a gente está definindo deve começar e quando é que ela deve ser finalizada, né, e eventuais restrições ou premissas que sejam aplicáveis àquela atividade. Tá? Bom, nós entendemos que no momento em que a gente chega, né, nesse momento de definir atividade, significa que a gente já tem pelo menos o escopo do projeto detalhado, né? E como vocês já viram em alguns outros cursos, né, o escopo ele é definido, né, visualmente através da chamada EAP, da estrutura analítica do projeto. Essa estrutura analítica ela define as entregas, né, o escopo do projeto que a gente está desenvolvendo, né? Qual é o problema da EAP, né, que não nos complementa para fazer o planejamento do projeto? Geralmente a EAP ela não tem o nível de detalhe que permita a identificação do que deve ser feito para a gente entregar aquele escopo. Tá? Então, os pacotes de trabalho do projeto, né, são planejados, ou seja, são decompostos, né, em componentes menores chamados atividades, né, para fornecer uma base, né, para estimativa, né, para a elaboração do cronograma, para a execução e monitoramento e controle do trabalho do projeto. Basicamente, né, trata-se do como fazer, né, e não do que fazer. O que fazer vai estar definido na EAP e o como fazer a gente vai definir através da decomposição das atividades necessárias para completar cada pacote de trabalho. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma EAP, né, onde a gente vai, né, nosso projeto é de construção de um software, por exemplo. Então aqui em cima, né, no primeiro nível, é muito comum que a gente identifique as fases do projeto, ou seja, gerenciamento, análise de projeto, construção, entrega, certo? E abaixo de cada um deles a gente coloca, né, os produtos, né, as entregas que a gente vai fazer, os pacotes de trabalho relacionados a cada fase, planejamento, reuniões, monitoração, especificação de requisitos, especificação técnica, tá? Mas observe que, né, o que é o planejamento? O que está envolvido dentro do pacote de trabalho planejamento? Né? Numa visão de estrutura analítica, a gente não tem essa definição, certo? Portanto, a gente tem que praticar, né, a decomposição, né, das atividades de planejamento, né? O que poderia, eventualmente, resultar, né, em algo como isso daqui. Ou seja, dentro do planejamento, a gente vai elaborar o planejamento em alto nível, realizar reunião de kickoff externo, ou seja, kickoff com o cliente para startar o projeto, né? Planejar recursos humanos, planejar recursos materiais, planejar o cronograma, né?
planejar dados e comunicação, né? Realizar o kickoff interno com a equipe, né? Ou seja, esse refinamento vai depender de uma série de outros fatores, né? E pode ser diferente de projeto para projeto, de empresa para empresa. Não existe um padrão único, né, para que seja realizada essa decomposição. Tá? Aqui, só para a gente fazer um paralelo entre o que é a definição do escopo e o que é, né, a definição do tempo, ou seja, gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo. Quando a gente está falando de escopo, nós estamos usando substantivos, ou seja, entregas. O que a gente vai entregar, né? Enquanto quando a gente está trabalhando, né, a gestão do tempo, a gente já está utilizando verbos, frases verbalizadas, né? O escopo define o que a gente tem que fazer, enquanto a gestão do tempo vai definir, né, a definição das atividades vai definir o como nós vamos fazer, né? Quando a gente está falando de gerenciamento de escopo, nós estamos planejando as entregas, né? E quando a gente está falando do gerenciamento do tempo, a gente está operacionalizando essas entregas, né? Aqui um produto do escopo é a chamada EAP, enquanto o produto da gerenciamento do tempo é a lista de atividades, né? E aí temos um outro subproduto aqui que é o dicionário da EAP, na parte do escopo, enquanto no gerenciamento de tempo a gente tem os atributos das atividades, que é um refinamento, né, das atividades que a gente identificou através da lista de atividades. Tá? Alguns erros comuns, né, ao se elaborar uma EAP é exatamente a utilização de verbos, né, que denotam, né, atividades que devem ser feitas, ou um detalhamento demasiado, né, dessa EAP, já querendo dar uma introdução para a definição das atividades, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a definição de atividades no PMBOK. Tá? O processo de definição de atividades, né, no PMBOK, ele é um processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. Né? Então, conforme nós já falamos, né, identifica as entregas no nível mais baixo da EAP, né, ao que chamamos de pacotes de trabalho. Então, é a partir dos pacotes de trabalho que a gente vai definir as atividades, certo? E os pacotes de trabalho, né, são, então, decompostos, tá, em componentes menores chamados atividades, né, para fornecer uma base, né, para estimativa, para a elaboração dos cronogramas, para a execução e monitoramento e controle do trabalho do projeto. Tá? Quais são as entradas do processo de definição de atividades do PMBOK? Né? Nós temos o plano de gerenciamento do projeto, né? Esse plano, né, já vem, né, com uma ideia, né, principal dos padrões de cronograma, os padrões de definição de atividades a serem elaborados, né? Uma linha básica do escopo do trabalho, ou seja, o que está englobado, né, dentro do projeto para o qual a gente está definindo as atividades. Tá? Nós também devemos levar em consideração como entrada os fatores ambientais da empresa, ou seja, estrutura e cultura da organização, como ela utiliza, né, de termos e nomes para definir as atividades que vão ser colocadas no cronograma do projeto. Né? Informações comerciais sobre quanto tempo está se levando para realizar determinadas atividades ou quando que é necessário entregar uma determinada atividade. E o sistema de informações de gerenciamento de projetos que a gente vai utilizar para definir as atividades, como por exemplo o MS Project. Tá? E também, né, temos como entrada para o processo, né, os ativos de processo da organização. Né? Aí você tem processos padronizados, ou seja, se a organização já possui, né, processos de trabalho padronizados, é muito comum que a gente utilize as mesmas definições de atividades desses padrões. Né? Lições aprendidas, ou seja, aprendizado de projetos anteriores que a gente queira utilizar na definição de atividades do projeto que a gente está planejando. Né? Modelos, né, com lista de atividades padrão ou de projetos anteriores. Né? A gente pode fazer um reuso desse conhecimento na definição de atividades de um determinado projeto, políticas e procedimentos, né, para a definição de atividades, caso a organização tenha isso definido. Tá? Algumas ferramentas e técnicas que a gente pode utilizar, né, para definição de atividades, né, a opinião especializada, que é ouvir as pessoas especializadas, né, na execução daquelas atividades, na construção daquele produto ou
no fornecimento daquele serviço para entender quais são as atividades a serem realizadas, né? A decomposição, né? Ou seja, a partir da EAP que a gente já discutiu, decompor as atividades que vão ser realizadas, né, num determinado projeto. Planejamento em ondas sucessivas, né? Também já falamos um pouco na aula anterior, né? Que é refinar o planejamento, né? Conforme, né, vamos ganhando entendimento sobre o que é o produto ou serviço a ser desenvolvido, e reuniões onde a gente pode juntar os especialistas e outros stakeholders para entender, né, quais são as atividades a serem realizadas no projeto. Tá? E como saída desse processo, né, nós temos, né, a lista de atividades, né, que a gente refinou principalmente lá através da decomposição. Nós temos os atributos das atividades, né, que a gente também já falou, né, no início da aula. Né? Eventualmente nós podemos ter uma lista de marcos. Né? O que é um marco? Né? É um ponto ou um evento significativo do projeto, por exemplo, uma etapa alcançada. Né? Aqui a gente indica se o marco ele é um marco obrigatório ou se ele é opcional. Tá? Eventuais solicitações de mudança, né? Dado que a gente eventualmente já pode ter um planejamento, né? Qualquer mudança que se faça no planejamento, né? no plano do projeto, a gente tem que fazer isso através de um controle formal de solicitação de mudança. E, por fim, o plano de gerenciamento do projeto atualizado já com toda a definição de atividades que a gente já fez, certo? Então, a gente continua na próxima aula. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo.